hoje, com o refriamento do crescimento populacional, que são as variáveis que eu coloquei para você, tanto a migração quanto o crescimento vegetativo, exceto nos Estados Unidos, eu tenho zonas que estão consolidadas no seu processo de urbanização. Entretanto, essas zonas elas são desiguais. Nos países centrais, bem resolvidos. Nos países periféricos, um caos. A segunda relação é que essa urbanização ela também é estratificada. Eu tenho uma malha urbana diferenciada. Os centros, em geral, por abrigarem antigamente uma estrutura mais vinculada àquele momento histórico, eles estão cristalizados em algumas funções. Aqui na cidade de Macapá, por exemplo, eu tenho vários prédios que são prédios do período que o Estado foi instituído, na década de 50. Então eu tenho o fórum, a intendência, a biblioteca, a igreja e umas repartições públicas que hoje não operam com a mesma funcionalidade. Então elas foram ocupadas e transformadas a partir das necessidades atuais nos prédios que são hoje. O fórum virou OAB, a intendência virou uma biblioteca, a fortaleza ela é um monumento histórico hoje e essas realidades elas se transferem também para outros países. Mas eu quero que você entenda que o processo de estratificação do espaço é zonas de rico, zonas de pobre, zonas de comércio, zonas de governo. Então, isso vai determinar o que nós chamamos de centralidades. Quanto mais concentrada a riqueza, os serviços públicos e privados, os bons meios de comunicação, as melhores áreas para a realização de atividades, nós vamos chamá-las de centro. Entretanto, o centro ele não é um lugar agradável de você viver. O centro ele é comercial. Para você ter uma ideia, nas grandes cidades, esse centro ele vai sendo negligenciado. Vamos tomar Belém como realidade. O centro histórico de Belém hoje, ele é um espaço ocupado essencialmente por comércio, por moradores de rua, pela violência, a prostituição, porque ele vai sendo deixado. De dia ele é absolutamente vivo e à noite ele é ocupado por atividades de outra natureza. Já as áreas de pobres são as periferias. Na nossa cidade nós temos vários bairros que apareceram a partir de 2000. Vai adensando isso e vai formando novos grupos populacionais, novas áreas, como por exemplo, Marabás, 1, 2, 3, Novo Horizonte. Nós temos, a nossa área de expansão é a BR-156. Então essas áreas, elas são áreas periféricas, ou seja, estão fora desse eixo central e também fora dessa realidade de acesso fácil a esses serviços. Esse processo nas grandes cidades, ele vai criar uma favelização. Quando eu tenho áreas centrais e eu preciso trabalhar, por exemplo, nelas, para diminuir o meu custo de deslocamento, eu faço o quê? Eu vou morar numa área vizinha, mesmo que ela seja arriscada. Nesse caso, nas grandes cidades, nós temos os morros, que são próximos a Copacabana, Ipanema, Leblon, no estado do Rio de Janeiro, mas as pessoas continuam morando, porque às vezes nós nos perguntamos, né? Poxa, esses sujeitos não têm para onde ir, por que continuam morando aí se todos os anos acontecem acidentes? Galera, esse povo não tem para onde ir. E uma estratégia de baratear o transporte nos centros urbanos é você morar próximo à tua atividade de trabalho. Então você mora próximo do comércio, próximo do teu patrão, e isso é que faz com que essas ocupações elas sejam constituídas mesmo em áreas de risco. Essa periferia, então, ela vive em função do centro. Assim como tem um exemplo do Rio de Janeiro, tem o exemplo de Macapá. Essa realidade faz com que eu tenha, por exemplo, moradores de áreas de ressaca aqui dentro, do Beirol, Nova Esperança, do Congoz, Perpétuo Socorro, que a princípio não era um bairro considerado área central, era um bairro de pessoas trabalhadoras, de pessoas carentes, de pessoas pobres, e hoje essa realidade mudou. A gente sabe que o Perpétuo Socorro é aqui do lado do centro, então é considerado hoje uma área central. Então, essa estratificação, ela vai criar centro, periferia, áreas de ricos, áreas de pobres e zonas.
essas zonas elas vão trabalhar em função então desse capital e dessa centralidade. Bom, processo de urbanização nós já entendemos então, só para a gente recapitular e situar um pouquinho. Cada etapa da nossa história, idade antiga, média, moderna e contemporânea, a cidade tem uma função. Nós já vimos essas funções. Sabemos que o processo de urbanização ele começa no século XVI, com as grandes navegações e a formação das cidades comerciais naquele momento, que elas vão se restringir à Europa. A partir da Revolução Industrial, nós vamos ter a difusão do modelo de urbanização com a transferência maciça da população do campo para a cidade para operar nessas indústrias. Temos, então, o êxodo rural que inchou essas cidades. As cidades, então, elas terão mais uma característica: desigualdade, estratificação e concentração populacional. Você pode chamar de inchaço também. Esse inchaço você vai poder chamar de macrocefalia. Inchaço da periferia urbana. E que relação é essa? Bom, se a cidade é atrativa, apesar de eu conhecer a realidade dela, que ela é desigual, estratificada e concentradora, nós temos dentro da cidade os serviços que nos interessam. Os sonhos de qualidade de vida. Então eu migro para essa relação, apesar de tudo isso. Essa migração, ela vai produzir essas zonas periféricas, essas zonas macrocefálicas. Esse inchaço populacional, então, ele vai criar bolsões de pobreza. Quando nós vemos uma cidade grande como São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo, ela abriga 13 milhões de pessoas, aproximadamente. O que nós vemos na televisão são as zonas ricas, centrais, e dificilmente você vê uma propaganda de São Paulo que seja negativa em imagem. Mas nós temos bolsões de pobreza porque São Paulo cresce de qualquer jeito. Eu quero que você imagine que 13 milhões de pessoas não cabem no espaço bonito da Avenida Paulista. Então, se nós formos estabelecer uma reflexão, o espaço, além de desigual, estratificado, ele é concentrador, especialmente os grandes núcleos com as maiores atividades econômicas. Então, essa realidade, ela é inerente de quê? De uma concentração do capital nesses grandes centros. É por isso que o nosso processo de urbanização, ele é considerado um processo de arquipélago. Arquipélago é o conjunto de ilhas. Então, dentro do território nacional, eu tenho algumas ilhas de urbanização. Na região norte, os centros urbanos, que são as metrópoles, elas são Manaus e Belém. No entorno delas, nessa região metropolitana, nós teremos uma concentração, adensamento populacional. E fora delas, um vazio demográfico. Por quê? A região norte é a região de menor densidade demográfica. Vamos passar um pouquinho para o lado leste. Nós temos o Nordeste brasileiro, com 3 grandes cidades. A cidade de Fortaleza, Recife, em Pernambuco, e nós temos a região metropolitana da Bahia, cabeçada por Salvador. Quero que você perceba que, apesar do adensamento populacional do Nordeste, ser litorâneo, ele é maior que da região norte, mas eu tenho 3 cidades nos estados de lá. Depois eu terei o Centro-Oeste com Goiânia e Brasília, e finalmente a região Centro-Sul, que é a região concentradora. Mas os capitais, eles estão também investidos nessas regiões. Somente a partir da década de 70, essa desconcentração econômica ela vai começar a acontecer com a implantação do polo de produção da Zona Franca de Manaus. Depois, a criação das superintendências, mas o objetivo disso é que nós tenhamos uma urbanização desconcentrada, para que nós saiamos de São Paulo, Rio de Janeiro, dessas regiões onde a maioria de nós moramos, brasileiros, para outras regiões do país. Então, todo o processo de urbanização está casado com o processo também de desenvolvimento econômico, senão não acontece. Até porque não teria sentido você sair, por exemplo, no nosso estado de Pracuúba para ir para Itaubal do Piriri, por exemplo, que são cidades pequenas. Você vem para Macapá, você vive em função então de oportunidades. Então, o processo de urbanização, basicamente, ele vai nos trazer essas situações. Entretanto, para nós compreendermos essa realidade e como ela se materializa, nós precisamos também analisar outros aspectos. Bom, eu trabalhei com você nesse primeiro momento todo a caracterização desse processo de urbanização. Tudo bem?
Só que nós vamos precisar entender que há consequências. Essas consequências aí, elas vão ser trabalhadas com você a partir do nosso próximo encontro. Consequências do processo de urbanização, elas vão espelhar na realidade o quanto esse sistema impactou na vida da nossa sociedade. Então, até lá, um abraço para você e boa aula!